Fala galera do canal, no vídeo de hoje eu quero te mostrar como criar variáveis dentro do Power Query. Bom, antes da gente partir para a prática, não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito para sempre ser notificado quando a gente trouxer conteúdos novos. E já deixa aqui nos comentários se faz sentido para você, se você já utilizou variáveis nos seus projetos. Bom, variáveis geralmente são utilizadas no Power Query ou em outras linguagens de programação quando a gente quer reutilizar aquele valor, aquele resultado daquela fórmula em outros momentos do seu código, né? No Power Query, na linguagem a lógica é a mesma. Então a gente pode criar variáveis de inúmeros tipos diferentes para a gente conseguir reaproveitar no nosso código e não precisar ficar repetindo várias vezes a mesma fórmula e assim tornar o nosso código mais limpo, mais eficiente e mais rápido também. Então, para a gente começar a falar de variáveis dentro do Power Query, o conceito dela é relativamente simples, né? Para quem já trabalha com programação ou já utilizou variável em outro lugar, então a lógica é relativamente simples. Você cria uma fórmula, você salva o resultado dessa fórmula numa variável e reutiliza essa variável durante o seu código para você não precisar ficar repetindo várias vezes a mesma fórmula, tá? Então, dentro do Power Query a lógica é a mesma, tá bom? Então, para a gente fazer um primeiro teste, a gente vai criar uma lista de datas para ficar mais claro para vocês, basicamente utilizando algumas variáveis aqui, tá? Então eu venho aqui, vou criar uma nova query. Nesse caso eu estou utilizando o Excel, você pode utilizar o Power Query do Power BI ou do Excel, tanto faz. Criei uma consulta nula aqui, venho em editor avançado e aqui é onde a gente vai começar nosso código, tá? Então, primeira coisa que a gente precisa fazer é dar um nome para nossa variável, né? Como a gente vai fazer uma tabela de dados, aí aqui é a minha sugestão. Sempre quando você for criar uma variável, tenta criar um nome dela que seja algo sugestivo, pelo menos para você assimilar. Então, você olhar para o nome da variável e mais ou menos entender o que ela tem de resultado ali dentro. Então, eu vou criar aqui, ó. Aqui é relativamente simples, tá? Mas pense que para um projeto maior ou para um projeto mais complexo, é interessante você ter um nome mais lógico, tá? Então, por exemplo, Start Date. Poxa, data inicial, né? Agora pensa que você vem aqui e coloca X. Pensa lá na frente, ou para você passar esse programa para uma outra pessoa interpretar, fica algo complexo, né? Então você deixar Start Date faz mais sentido, a pessoa vai ler, já vai assimilar. Então Start Date, nesse caso, eu quero que ele pegue a data de hoje e jogue 3 meses para trás, tá? Então vamos fazer assim, ó, datetime local now. O que ele vai fazer? No caso aqui, vamos só ver qual que vai ser o resultado dele, ó. Então se eu venho aqui e dou um OK, ele vai trazer o resultado da minha fórmula aqui no formato datetime zone, tá? Que ele já traz no formato padrão, globalmente falando, tá bom? Então datetime local now. Aí nesse caso, o que a gente faz aqui dentro da nossa fórmula? A gente quer pegar 3 meses para trás. Então primeiro trago a data do dia e vamos colocar assim, ó, date.add days ou add months, melhor, add months, abre parênteses, local now. E aqui eu quero jogar 3 meses para trás. Como que a gente faz isso? A gente põe -3, tá? -3. E aqui a gente vai dar um done de volta para ver o que ele vai fazer. Então olha que legal. Hoje é dia 16, ele pegou dia 16 de janeiro e já colocou a quantidade de horas aqui pra gente também. Só que agora pensa assim, digamos que você queira separar em duas partes essa fórmula aqui. Vem aqui então, ó, coloco end date primeiro, minha data final, e no meu end date, que é hoje, eu quero que ele sempre pegue a data de hoje, certo? Hoje e jogue 3 meses para trás. Então, minha data final do meu calendário vai ser a data de hoje, datetime.localnow. Aí o start date, eu quero que ele pegue o end date, que não esqueci de colocar a vírgula. Quero que ele pegue o end date e tire 3 dias, 3 meses. Então, olha que legal, aqui a gente já está usando o conceito de variável. Eu estou pegando a variável end date, colocando ela no start date e jogando 3 meses para trás. É muito melhor, né? Imagine que, por exemplo, você cria essa variável end date, ao invés de utilizar a variável end date, você toda vez que você for chamar a data de hoje, você vem aqui e coloca datetime local now. Datetime local now. Aqui, aí você vem aqui, de novo você vai lá, vai repetir, enfim, outra variável 3, e aqui você vai chamar datetime local now de novo. Pensa, você fica repetindo isso aqui várias vezes, fica confuso, correto? Então é mais inteligente e mais limpo criar essa variável datetime local now uma única vez, salvar ela dentro de end date e reaproveitar ela ao longo do seu código. Fica muito mais fácil, né? Então aqui, tirei 3 meses para trás e agora a gente vai criar uma nova variável aqui, vamos chamar isso aqui, ó, de diff, que é basicamente a diferença, né? Eu quero que ele crie uma diferença, um intervalo entre a minha data inicial e a data final. A gente sabe que é 3 meses, mas como eu quero criar uma lista de datas, de dias, eu preciso que ele me diga, né?
quantos dias há nesse intervalo. Então, para a gente fazer isso de forma automática, sempre quando a gente tem uma lista de datas, não sei se vocês já repararam, mas ele cria um serial, né? Um número, um conjunto de números que, quando você converte para data, ele vira a data em si. Nesse caso, vamos transformar aqui, ó, para a gente transformar um valor de data, esse start date, para um número, a gente consegue extrair usando essa fórmula aqui da linguagem M, number.from e o valor da minha data. Então, se a gente colocar aqui, ó, só para vocês verem, vamos utilizar, por exemplo, a diferença, number.from, já estou utilizando o end date de novo e a diferença. Vamos chamar só de diff, por enquanto vamos pegar só, vamos extrair o número daquela data, o serial daquela data, só para a gente ver o que ele retorna. Olha que interessante. Então, a data de hoje, no caso, se a gente converte isso para número, ele vira um serial number 45398,92. Esse vírgula para frente é basicamente as horas. E se eu converter isso aqui para data, ele vira a data de hoje. E eu convertendo para número, ele vira esse serial. Então isso aqui é legal quando você quiser fazer contas matemáticas, por exemplo, utilizando data. Ao invés de você utilizar a data propriamente, você usa o serial daquela data. Aí aqui fica legal, por exemplo, se você quiser fazer diferença de horas, diferença de dias, diferença de meses e assim por diante. Você consegue utilizar o serial daquela data ao invés de utilizar a data em si no formato de data, né? Perceba que aqui no canto ele vai criando todas as etapas aqui pra gente, correto? Então volto no editor avançado. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Então a gente vai pegar o serial da data fim, que é hoje, menos o serial da data início. Então, number.from start date. O que ele vai retornar aqui pra gente? Ele vai retornar a diferença entre as datas. Então, concorda comigo que ele está trazendo aqui o resultado de 91. O que é esse 91? É o intervalo de datas. Então, ele está pegando desde a primeira data de 3 meses atrás, conta aquela data, mais 91 dias, que chega até a data de hoje. E daí é 91 porque ele inclui o dia, né? Ele inclui o último dia, considerando nesse cálculo. Então, qual que é a lógica aqui agora? A gente já sabe a nossa data fim, a nossa data início. Nesse caso, eu coloquei 3 meses para trás, mas você pode considerar a data que você quiser. E a diferença. Então, a gente já tem um intervalo de datas entre uma e outra. O que a gente quer fazer? Já tem essas informações que a gente precisa para criar a nossa lista de datas. Então, olha que interessante. Sempre quando você for criar uma tabela calendário, você pode utilizar mais ou menos essa lógica que eu te mostrei aqui. Então, eu vou chamar isso aqui de list dates. Então, vamos lá. List.dates. Aí aqui ele pede alguns argumentos, ó. Start as date, a gente já tem essa data início, count as number e step as duration. Então aqui, ó, o count as number é basicamente o intervalo. O intervalo a gente já tem, que é a diferença. O start date a gente já tem. A única coisa que a gente precisa fazer, esse date time local now, ele traz as horas também. A gente não precisa das horas. Nesse caso, a gente quer só a data em si, né? Então, para a gente extrair somente a data, a gente faz o seguinte, ó. Date, time, ponto, date. Ou seja, desse resultado como um todo, eu quero que ele pegue somente a parte da data. Aqui, eu já tenho minha informação de 3 meses para trás, beleza. Aqui eu vou copiar essa informação, colocar aqui novamente. Só ver se ele trouxe corretamente aqui. Ele já pegou a minha informação de data, beleza. 3 meses para trás. Agora eu quero criar um list.dates. E aqui começa. Qual que é o meu start, né? Então, lembrando que vai ser start as date, que é a variável que a gente já tem. Depois, o intervalo, number, que é basicamente o intervalo, que é a variável que a gente já criou. Depois, o duration. Duration, como que funciona? Ele é basicamente uma fórmula que a gente coloca aqui. Ele retorna pra gente os dias, as horas, os minutos e os segundos de um intervalo, de uma duração específica. Então, como é que a gente vai fazer isso aqui, ó? Start as date. Qual que é a minha variável de data inicial? É start date. Qual que é meu intervalo? Meu intervalo é a própria variável diff, correto? A gente já tem esse valor salvo ali dentro. Qual que é o meu duration? Duration a gente não tem nenhuma variável ainda. A gente poderia criar, mas vamos colocar diretamente aqui, ó. Quando a gente vai setar o duration, a gente coloca essa tralha aqui, duration, e aqui dentro a gente coloca o seguinte argumento aqui, ó. Então, o primeiro é dias, horas, minutos e segundos. Digamos que eu quero que o meu intervalo entre a primeira data e a segunda data seja em dias. Eu coloco quantos dias eu quero que ele faça de intervalo entre um e outro. Então, eu quero que ele conte de 1 em 1. Poderia vir aqui, por exemplo, eu quero que ele faça de 5 em 5 dias, de 30 em 30 dias, e assim por diante. Você pode fazer intervalo em horas, minutos e segundos. Fica muito mais fácil você criar seu calendário dessa forma, né? Então, beleza, criei os meus argumentos. Aí olha que legal, né? Imagine que se a gente fosse fazer o nosso list dates aqui utilizando somente a função como um todo, olha como ficaria poluído, né? Copiar e colar aqui, ó, para vocês verem como que fica diferente. Deixa eu apagar aqui, ó. Vamos colocar list dates 2. Se a gente, ao invés de criar as nossas variáveis, a gente tivesse utilizado tudo em fórmula, né? No start date, ao invés de criar o end date, a gente colocasse a própria fórmula ali dentro. Então, qual seria meu end date, né? O end date seria esse aqui. Qual seria a minha diferença? A minha diferença seria o number.from end date. Só que o end date a gente não teria, o end date a gente não tem em fórmula. Então, eu coloco aqui dentro.
E o duration a gente não criou a fórmula porque é relativamente simples, né? A gente pode colocar aqui. A gente poderia também ter criado uma fórmula. Agora, vocês concordam comigo que esse list dates 1 que a gente criou aqui fica muito mais limpo, muito mais clean e muito mais fácil de você ler, simplesmente com essas 3 variáveis que a gente criou de formas separadas, do que necessariamente essa daqui, ó. Veja, eu repeti várias vezes, ó, datetime local now aqui, datetime local now aqui, aqui, aqui. Enfim, se eu tivesse que, por exemplo, corrigir uma vez o date time, eu teria que corrigir aqui, aqui e aqui, certo? Então, se eu corrijo, por exemplo, utilizando variáveis, eu corrijo uma única vez. Eu corrijo, digamos que não seja 3 meses. Então, eu venho aqui e simplesmente coloco 4 aqui, ó. Menos 4 meses, eu quero 4 meses para trás. Eu não preciso corrigir aqui, aqui, aqui e no resto do meu script como um todo. Eu simplesmente corrijo uma única vez, ele já atualiza no meu código como um todo. Então fica muito mais fácil de você administrar e você atualizar as informações. E fica muito mais fácil para você ler também. Então você olha aqui, ó, você bate o olho, você não sabe dizer. Digamos que eu não tivesse essa parte escrita aqui na documentação do meu script. Deixa eu tirar aqui. Então olha como fica mais difícil de você interpretar. Puxa, o que isso daqui está trazendo? O que é isso daqui? Do que necessariamente você já ter as fórmulas no seu programa já descrito aqui, start date. Poxa, eu já sei que esse argumento tá referindo a parte dessa parte aqui, ó, do start date. Se eu ponho o mouse em cima, ó, ele já mostra para mim o que tem dentro dessa fórmula, ele já tá referenciando aqui em cima. Então é muito mais inteligente e mais apropriado você seguir dessa forma, utilizando variáveis e reutilizando o resultado dela dentro do seu código. Fica muito mais fácil. Acho que já ficou clara essa diferença, correto? Então eu vou comentar essa parte e agora eu vou trazer o list dates aqui pra gente ver o que ele vai mostrar para nós. Então olha que legal, pessoal. Ele já trouxe para nós aqui, ó, as datas de... Eu coloquei 4 meses para testar ali, mas vamos colocar 3 meses, ó. Na verdade, vamos colocar 2 meses para trás, só para ficar menos datas aqui. Então, ó, 16/2, vamos ver, ó, até dia 15. Ele tá pegando 2 meses para trás, trazendo aqui certinho. Aí você pode criar mais função aqui para ele trazer uma tabela, né? Dessa lista, ele retornar uma tabela. Então aqui eu não quero que ele faça nenhum split. Então, ó, ele já trouxe para mim aqui quais são as minhas datas do meu calendário nesse intervalo que eu pedi. Aqui eu só vou renomear, né? Então, date. E aqui, pessoal, vocês podem ir brincando, né? Você pensa que se for criar todo calendário lá, você faz como você achar melhor. Por exemplo, eu coloquei a duration de 1 em 1 dia. Então, podem perceber, ó, que ele tá trazendo o dia aqui no meio, por conta do padrão tá em inglês. Mas, ó, então você perceba que ele tá indo de 1 em 1 dia. Então, dia 16, 17, 18. Se eu venho aqui e mudo para 5 em 5 dias, ó que legal. Então a minha tabela, ó, ele foi dia 16, dia 21, 26, aí já pulou para o próximo mês. Então perceba que é bem mais fácil você administrar a tua tabela calendário. Aí, obviamente, você precisa formatar isso aqui para data, né? Então você vem aqui e coloca a date, e daí aqui você pode ir, obviamente, extraindo todos os dados da sua tabela de calendário. Mas o objetivo principal, então, desse vídeo era te mostrar como você utiliza variáveis ao seu favor. Então o objetivo desse vídeo foi mostrar para vocês como é fácil utilizar variáveis dentro do Power Query, desde que feito de uma forma apropriada. O objetivo de você utilizar, né, fica muito claro que é mais fácil você utilizar uma variável para repetir o resultado dela dentro do seu código do que você repetir várias vezes a mesma fórmula que teria o mesmo resultado, né? Fica muito mais inteligente, mais fácil de você documentar isso, explicar para uma outra pessoa que talvez continue com o seu projeto, e fica muito mais fácil de você fazer a manutenção do seu código, porque você bate o olho aqui, você já sabe o que você precisa arrumar, você atualiza uma linha do seu código, ele já atualiza todo o seu programa. Então é uma forma muito mais fácil de você manusear seus resultados, muito mais inteligente e uma forma mais eficiente de você conduzir os seus projetos, beleza? Espero que esse vídeo tenha agregado no conhecimento de vocês. Não esquece de deixar o like aqui para o YouTube entregar para mais pessoas também, compartilhar esse vídeo com algum amigo seu, deixa aqui nos comentários o seu feedback, se você gostou desse conteúdo, se você já conhecia ou faz de uma forma diferente, e obviamente não esquece de se inscrever para sempre ser notificado quando a gente trouxer conteúdos novos aqui no canal, beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo.